O que aconteceria se você misturasse um autor que é extremamente sádico e tem um humor extremamente ácido, junto com um autor que traz uma dramaticidade extremamente pesada nas suas histórias? Bom, isso é o que a gente tem com Good Omens, do Neil Gaiman e do Terry Pratchett juntos. E é sobre ele que eu quero falar hoje. Oi! Eu sou o Grinsauro. Good Omens, que na tradução mais brusca, assim, a gente tem os bons presságios, né? É um livro escrito pelo Terry Pratchett e pelo Neil Gaiman. O Terry Pratchett aí conhecido pela grandiosidade de Discworld, né? Uma das suas séries mais famosas aí de novelas que a gente tem. Inclusive, pretendo trazer vídeo aqui no canal sobre alguns dos livros, né, de Discworld. Achei meio difícil encontrar eles, mas enfim, vai ter alguns aqui no canal. E Neil Gaiman, que a gente tem uma vastidão de livros, como por exemplo Coraline, que já apareceu aqui no canal. A gente tem mais recente que saiu no Brasil aqui, a gente tem o Coisas Frágeis, que é uma série de contos. A gente também tem o Deuses Americanos, né, que é um livro que eu vou comentar para falar sobre American Gods também. American Gods não, sobre Good Omens. E bom, então a gente tem esses dois autores que tem dois estilos diferentes, principalmente de narrativa. O Terry Pratchett ele pega muito mais com humor ácido, onde ele não se importa de quem ele tá falando, ele vai simplesmente fazer piada. E o que aconteceria então se esses dois autores resolvessem escrever sobre o apocalipse? Ia ser uma coisa muito estranha, é exatamente o que é Good Omens, né? Então a gente tem basicamente a história da criação, a história da Bíblia, a história basicamente do cristianismo como um todo, de uma forma bem satirizada, e é como se o mundo fosse acabar no próximo sábado. Isso tudo eles descrevem, né, que veio das profecias da Agnes Nutter, que é uma bruxa antiga que é também relevante para a nossa história, mas deixa eu tentar organizar tudo isso para vocês entenderem melhor um pouco sobre exatamente aquilo que eu tô querendo falar da história do livro. Então na história do livro o que a gente tem é que a gente acompanha tanto o Crowley quanto o Aziraphale, que são dois anjos, né? O Crowley na verdade é a serpente que ficava no paraíso, e o Aziraphale era um anjo que ficava tomando conta de Adão e de Eva, né? Para que eles não fossem para um caminho ruim. E desde a primeira página desse livro já tem uma enxurrada de piadas e uma enxurrada de questionamentos e discussões exatamente sobre essas questões que aparecem dentro de toda a filosofia, de toda a religiosidade cristã, né? Que é, por exemplo, se você vai fazer uma árvore com um fruto proibido, por que você vai deixar ela no meio do bagulho de onde a galera tá vivendo e não colocar em alguma montanha, enfim, né? Você tá pedindo para que a pessoa pegue aquele fruto e faça cagada, basicamente. A gente tem, né, que o Crowley, ele, depois que a humanidade já se desenvolve aí, depois de bastante tempo, ele tem que levar o filho de Lúcifer, né, basicamente conhecido aí com carinho como Anticristo, e ele tem que criar essa criança, né, para que ele traga então o dia do apocalipse e o mundo acabe, basicamente, né? E enquanto isso, o Aziraphale, ele é ordenado para que não deixe com que o anticristo seja criado de um lado maligno, que assim o mundo não acabe, né? Mas eventualmente o mundo vai acabar porque Deus vai voltar à Terra. Então assim, o mundo vai acabar, eles só querem, os anjos e os demônios basicamente só querem tretar. Esse é o grande ponto do livro. É onde a Terra simplesmente ela vai ser destruída e ela vai ser só um grande palco para um grande show. Então, a grosso modo, o que acontece é que esse bebê, ele é confundido, ele é trocado, isso também é cheio de piada, e eles acabam criando a criança errada até o aniversário de 11 anos, se eu não me engano, que eu posso estar com o número um pouco errado, mas é ou 11 ou 15, tá? É um desses dois números, não me recordo agora, mas muito mais provavelmente 11, tá? A gente tem então que eles descobrem isso porque a galera do inferno ia mandar um Rottweiler do inferno, basicamente, que ia levar os poderes, né, pro Adam, que é essa criança que foi criada também, chamada de o Anticristo, e então o Adam ia poder fazer aí, finalizar a semana com um apocalipse, né? Então ele ia chamar os Cavaleiros do Apocalipse, e enfim, ia começar a dominar a Terra, ia ter fome, ia ter, enfim, poluição, ia ter morte, né? Ia ter toda a galerinha lá junto, e isso que vai, né, sendo criada essa tensão de você ver que eles estão com a criança errada, então a criança nunca foi, primeiro, instruída pelo Crowley pra destruir tudo, ou arrumada, entre aspas, ou influenciada, né, digamos assim, pelo Aziraphale pra não fazer exatamente isso. Então agora eles estão procurando esses dois por essa criança que está perdida e que na teoria é para trazer o Doomsday, né, o famoso dia do juízo final pra Terra, e ninguém sabe onde essa criança tá. Outra coisa que é importante também nesse livro é que a gente tem outro núcleo de personagens que é a grande descendente da Agnes Nutter, né, que era uma bruxa, junto com o grande descendente de um caçador de bruxas, que agora não me vem o nome à mente, mas a gente tem esses dois se encontrando, né, e a Agnes Nutter vai primeiro ali encontrar ela, ele meio que descobre essa grande
bruxa, né, ela meio que tem a profecia de tudo que ia acontecer desde o passado até os dias atuais, enfim. É o jeito, né, que a Agnes tem de manter pela família dela, para que exatamente a família dela possa parar esse dia do juízo final. Então tá todo mundo basicamente tentando parar o dia do juízo final. E pelo caçador de bruxas, ele só tá querendo caçar essa bruxa, na verdade, né? Ele não tá... Depois ele começa a ir atrás do Adam também, junto com a descendente, né, da Agnes. E eles vão tentar parar o apocalipse juntos. Então a gente tem meio que isso de forma geral, tá? Bom, e nesse livro aí, pra quem achou que Batalha do Apocalipse era de alguma forma um livro, né, doutrinador, inclusive se você não viu esse vídeo de Batalha do Apocalipse, se você tem interesse por esses assuntos de o mundo vai acabar e todo mundo vai morrer, eu deixo aqui a recomendação pra você ir lá dar uma olhadinha depois, né, de terminar esse vídeo. A gente tem então toda essa comédia, toda essa acidez que o Terry Pratchett traz pra história, né, e eu acho que a história desse livro ela não é só tão boa pela história em si, mas toda história atrás da própria história da escrita, né, do livro. Eu vou trazer isso um pouquinho mais pro final, como uma parte de curiosidades que existe até nessa edição. A gente tem então toda essa comédia, né, esse humor ácido que a gente tem do Pratchett, né, que foi quem mais escreveu esse livro, é o que tá escrito também aqui na parte das entrevistas que eles tiveram, né, tanto o Gaiman quanto o Pratchett. E basicamente, se você tem algum problema ou com britânicos ou com a religiosidade cristã, né, de não querer que essas coisas sejam ofendidas, eu não recomendo que você vá ler esse livro. Esse livro se passa, né, na parte da Inglaterra, então muitas das piadas eu acho que eu não entendi também por conta exatamente dessa localização, né, mas é muito legal, é muito divertido ver as piadas, ver o jeito como ele aborda, né, cada detalhe. Eu tô lendo Pequenos Deuses também, uma das novels, né, aí do Discworld. E, cara, é bizarro quanto ele desce a mão em questionamentos, né, da sociedade. E isso ele faz também bastante em Good Omens, trazendo questões exatamente também sobre os Cavaleiros do Apocalipse. É uma coisa que é muito engraçada. O jeito como ele descreve o que tá acontecendo na Terra, sabe? É algo cada vez mais absurdo e as coisas vão escalando de uma maneira muito bizarra. A participação do Gaiman, eu imagino que são exatamente nessas partes mais tensas, assim. Eu acho que ele pesou um pouco mais a mão, por exemplo, nos diálogos. Eu sinto uns diálogos muito mais profundos, assim como eu sinto nos livros, né, do Gaiman. E é uma união que eu achei que ela casa muito bem pro estilo, né, inclusive ambos os autores depois tiveram as suas variações, né, tanto com Pequenos Deuses como com American Gods, né, o Neil Gaiman, e eles tiveram então as suas variações e vocês podem ver, né, é legal fazer essa interação de você ler o Good Omens e depois você lê American Gods e depois você lê então Pequenos Deuses, e aí você vê certinho o que cada autor trouxe ali para esse grande livro que é Good Omens. Então isso foi algo que me surpreendeu bastante. Outra coisa também que eu vou aproveitar e já falar aqui, que me surpreendeu muito, mas que eu tenho muitas críticas, é a adaptação que a Prime Video fez, né, para esse livro. Eu fiz um rolê de ir lendo e ir assistindo a série ao mesmo tempo, né, concomitante, e é incrível o quão bem feita é a primeira temporada. Eles acertam muito, assim, eles seguem muito o roteiro, inclusive porque a adaptação foi feita pelo Neil Gaiman, né? Então a gente tem uma mão bem pesada aí do próprio escritor no roteiro da série. E é bem legal também que no final desse livro tem uma entrevista com o Neil Gaiman e ele fala que ele não... né, de Good Omens ele não esperava nada, basicamente, porque é uma época em que nenhum dos dois era muito famoso. O Neil Gaiman, principalmente, não era nada famoso. E ele não tinha nenhuma prospecção, né, pro futuro com Good Omens. E ele vendo, né, que virou aí uma série que ele mesmo adaptou. Mas eu tenho uma grande crítica, que é a segunda temporada. Eu acho que a Amazon não precisava ter feito, eu não consegui nem assistir o primeiro episódio inteiro. O livro, ele tem um fim, tá? Ele acaba, ele tem um fechamento muito legal e é muito bonito também o fechamento. É bem menos dramático do que a série, mas é um fechamento muito, muito incrível também, de toda forma. Mas essa segunda temporada eu realmente achei que não precisava pela Amazon, tá? Então essa é a minha grande crítica à adaptação da Amazon. Talvez um dia eu faça um vídeo falando sobre as adaptações de livro pra filme, né? Quem sabe aí, tenho meus planos. Mas eu acho que é isso que eu queria falar sobre a adaptação da Prime Video. Bom, e sobre Good Omens, eu acho que é isso que eu quero falar com vocês hoje. Um vídeo um pouco mais rápido, assim, pra falar um pouco sobre essa grande obra, né? Porque eu acho que exatamente a beleza dela tá nessa união do Terry Pratchett com o Neil Gaiman, né? E agora falando um pouquinho sobre, né, essas curiosidades a mais que tem nesse final desse livro. Basicamente, a gente tem que eles escreveram esse livro à distância, né? Então, o Pratchett ia ligar pro Neil Gaiman e falar o que ele escreveu, e aí o Gaiman ia ouvir
e ia gravar pra ele, enfim, né? Eu achei essa dinâmica muito interessante, porque naquela época onde a internet e mensagens instantâneas, né, não eram tão rápidas, né, tão fáceis, de fácil acesso, e-mail também aparentemente não usavam, né? Eu nem sei se na época era tão forte quanto é hoje. E ver então que esse livro foi escrito dessa forma até um pouco precária, né, digamos assim, com o Gaiman ainda um escritor muito iniciante, quase não tendo nenhum livro publicado que tivesse estourado aí, né? E o Pratchett começando as novelas do Discworld, ver que eles fizeram essa obra que é tão incrível e ela é tão reflexiva e tão filosófica e tão engraçada ao mesmo tempo. Você pode ignorar qualquer coisa sobre religiosidade e só aproveitar a história, sabe? É só uma história muito legal, muito engraçada, é muita comédia. Então eu acho que isso é bem interessante ver a dinâmica desses dois autores, né? É bem legal ver como eles trabalharam juntos para criar essa obra. Você sente a mão de cada um em várias partes do livro, né? Você consegue diferenciar. Então, se você teve alguma curiosidade desse livro, se você já leu esse livro também, deixe aí nos comentários. E é isso, gente, que eu tinha pra falar pra vocês. Um abraço e até a próxima.